Aqui estamos nós. Vou mandar para a Janaína. Hoje nós encerramos esse mês aqui no Canto do Florescer com a temática da mulher. Essa homenagem que a gente faz especial pelo dia 8 de março e a gente seguiu ao longo do mês dialogando, falando um pouco sobre as questões do feminino, sobre as questões da mulher, na verdade, sobre os direitos da mulher, sobre as possibilidades que nós enfrentamos todos os dias. E aí, como a gente faz um trabalho voltado a... Aê, linda! Boa noite! Olá, boa noite, tudo bom? Tudo bom, tudo bom, tudo bom. Boa noite a todas e todos que estiverem aqui presentes. O Canto do Florescer abrindo agora essa sala para a gente receber essa lindíssima Janaína Ferraz. Eu estava falando, Janaína, que esse mês a gente teve uma preocupação de fazer um trabalho voltado para a mulher. Pelo Dia Internacional da Mulher, não como uma grande comemoração, mas lembrando da luta que a gente precisa. Então, de alguma maneira, a gente foi para a questão dos direitos humanos, das situações que a gente precisa lidar enquanto mulher, mas a gente queria encerrar justamente com a visão, espera aí que meu telefone aqui abriu uma coisa, com a visão mais holística da vida, com essa visão mais integral que tem a ver mais com o nosso quadro aqui, com o Canto do Florescer. E aí fazia dias que eu estava para te convidar, eu falei para você, mas eu vou sentindo assim. E aí, quando foi no final do mês de fevereiro, me chamou Janaína, eu disse, eu vou convidar essa linda para ela vir falar do trabalho que ela faz e também falar do lugar dessa mulher na questão sistêmica, né? E aí a palavra é com você. Seja bem-vinda aqui. Ai, gratidão, né? Eu quero muito agradecer a você por essa oportunidade, né? A quem está chegando, eu mandei também na minha lista para quem pudesse, porque eu ainda não faço muito esse tipo de coisa e eu acho que é muito bacana a gente poder partilhar e trocar esses saberes, né? Que não existe nada pronto, a gente está aprendendo uma com a outra, e aí eu quero muito agradecer, honrar você, né? Que veio antes de mim em todo esse processo, inclusive das nossas vivências que a gente teve e se aproximou mais quando a gente fez o curso de formação de círculo de mulheres, né? Que foi lá onde eu me aproximei mais assim de você. E dizer antes de qualquer coisa, eu quero me apresentar, né? Eu sou Seja Janaína, sou bem-vinda e se pedagoga, apresente. gratidão. Sou pedagoga de formação, sou arte educadora, e nessa trajetória trabalho numa ONG aqui em Pernambuco, que atua há mais de 25 anos no estado, fazendo um lindo trabalho de apoio à agricultura familiar de base agroecológica. E aí, na minha trajetória de autoconhecimento e de buscar a cura para algumas feridas e algumas coisas, eu fui enveredando no caminho das terapias. E aí, eu sou reikiana, sou consteladora sistêmica familiar, facilitadora de círculo de mulheres, amante da aromaterapia, é outra técnica que tem trazido resultados muito simbólicos na minha vida. E sou estudante atualmente de arte terapia e de yoga, né? Então eu tô assim, muito nessa busca, né? Que uma coisa vai se interligando com a outra. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Bert Helling fala o seguinte: somos um, né? Então, uma coisa que é minha, que um problema que pode ser meu, ele também certamente é de quem chegou para cá hoje, assim como uma alegria, a gente não está sozinho nesse mundo. E aí, na preparação que eu fiz para esse momento, eu pensei da gente abrir o trabalho, né? Tirando uma carta desse baralho aqui, que é um baralho das constelações familiares. Eu trabalho muito com ele nos atendimentos individuais. E aí eu queria tirar uma carta para intencionar esse trabalho. Pode ser que algumas pessoas achem, eu achei que isso não tem nada a ver comigo. Tudo bem. Possa ser que outras digam, eu acho, nossa, tem tudo a ver comigo nesse momento. Ótimo. A gente está
no processo de ir trabalhando e ir vendo o que é possível para a gente ver em cada momento. A constelação e a visão sistêmica trabalham muito com isso. Às vezes, a gente está no mental, querendo ver de onde vem um padrão, que eu vou falar melhor sobre isso daqui a pouco, de repetição, e a gente já rotula, já acha que minha avó dizia que era tal história, e a constelação e a visão sistêmica vai levando a gente para um outro caminho, porque não é aqui na mente, é no coração, é no sentir. Então eu vou pegar essa carta, que foi essa daqui, ó. Diz assim: fácil é aquilo que é permitido vir. Bert Helling. Fácil Maravilhoso. é aquilo que é permitido vir. E aí, quem achou que isso tem a ver, pode deixar aí os comentários. Quem acha também que não, pode deixar também. É nessa busca que a gente tá, né? De que não existe nem certo nem errado. E aí, Jerusa, para começar, antes de falar da constelação em si, como uma ferramenta que também trabalha essa história da gente saber e estar no nosso lugar, no nosso sistema primeiro, que é o sistema familiar, eu queria falar um pouco sobre a mulher e a visão sistêmica, né? E a relação disso. E é o seguinte: todas nós e todos nós viemos de uma mulher, que é as nossas mães. E o útero foi a nossa primeira casa, a primeira morada que a gente viveu foi no útero de nossas mães. E na visão sistêmica, a gente precisa olhar que quem veio antes de nós viveu várias situações, porque é assim que acontece. Janaína está aqui hoje, mas para Janaína estar aqui hoje, ela recebeu a vida de pessoas que vieram antes. Na verdade, tem o meu pai e a minha mãe. Aí, meu pai recebeu de mais 2, minha mãe de mais 2, e assim foi, e assim vai contando. Aí a gente faz uma conta que é o seguinte: se a gente fizer uma relação com 11 gerações antes da gente estar aqui, são 4.094 pessoas. Cerca de 300 anos de vida de todo esse povo antes da gente. E isso tudo reverbera hoje na vida da gente. Queira a gente queira ou não, essa história, essa memória, essa herança dessa consciência do sistema familiar, ela faz parte de mim, faz parte de cada um e de cada uma. Então, o que é que aconteceu historicamente, né? As mulheres, historicamente, elas foram exploradas, elas foram invisibilizadas. Até hoje a gente vivencia situações como essa. Mas se a gente for olhar ao longo da história, isso era muito mais forte. As mulheres, elas não tinham o direito de escolher seus maridos. Até hoje, em algumas culturas ainda tem isso. Elas foram vendidas como produtos, então mercadoria. O corpo da mulher era uma mercadoria. O homem chegava, e aí era a figura masculina, né? E ele tinha direito, ele tomava posse desse corpo. E todas essas dores e traumas que foi ficando no corpo dessas mulheres, que são as nossas ancestrais, elas reverberam e atuam na nossa vida hoje. Claro que em nível inconsciente, porque a gente não vai, minha avó foi escrava, então é por isso que eu sou e eu vou ficar. Não, isso vai acontecendo de uma maneira muito sutil, que muitas vezes a gente justamente nem sabe exatamente de onde veio. E quem começou, vamos dizer, o abuso. Aí a gente vem com uma trajetória de abuso. Aí a gente sofre abuso na nossa vida hoje. Quando a gente vai olhar, às vezes a nossa tataravó tinha sido abusada também por alguém do sexo masculino ou feminino, mas sofreu. E a gente, por amor, que aí o que eu quero destacar é isso, que na visão sistêmica e no olhar de Bert Helling, o criador das constelações, a gente reproduz por amor, né? Tudo vai, às vezes é uma coisa negativa, dizer assim, mas como é que eu estou reproduzindo uma situação tão triste dessa, de abuso, por exemplo, ou de
relacionamentos que nunca dão certo, que tem agressão. Como é que isso é por amor? O amor que Bert Helling fala é o amor ao sistema, a essa consciência do sistema familiar, que ela é muito maior do que nós. A gente não controla essa consciência, vem desse povo todinho que eu falei. 4.094 pessoas antes da gente, 300 anos de vida antes da gente poder estar aqui hoje, sabe? Sim. Então, quando a gente vai olhar, quando a gente vai falar da questão sistêmica, do olhar sistêmico, a gente precisa olhar para essa estrutura de sociedade. E aí, eu estou falando da mulher, mas se a gente for fazer uma relação com os homens também, são homens que foram exploradores a vida toda, era bonito, tinha que ser assim, tinha que chegar e sair pegando todo mundo e fazendo e acontecendo para poder ser macho e tal. Então, isso está no inconsciente ainda de muitos homens que vivem nesse mundo aqui hoje com a gente. Então, por isso ainda há tanta desarmonia. E como Bert Helling fala, há tanto emaranhamento. Esses emaranhamentos é quando a gente está nesse lugar de, por amor, querer honrar o nosso sistema. Agora, também tem um detalhe que é o seguinte: todos os membros da mesma família repetem um padrão de um ancestral desse? Não. Isso é muito único. É de cada ser. A gente pode ter uma família que tem 3 mulheres, filhas, irmãs. Uma nunca encontra, só arruma relacionamento abusivo, seja com abuso físico, seja com abuso emocional, psicológico e tal. E as outras 2 não, as outras 2 têm uma vida, entre aspas, porque é muito relativo dizer isso, mas entre aspas, mais harmônica, não sei o que e tal. Isso passa de geração em geração e é uma alma daquele sistema que vai reproduzir. Porque sou eu não sei. É algo maior que eu não sei e que eu não preciso saber. Eu só preciso compreender que acontece. Tomar consciência de tudo isso é o primeiro caminho. Então, quando eu vejo, eu olho o que está acontecendo, eu percebo essa história, eu compreendo que essa história não é minha, que eu não preciso reproduzir mais isso, que eu posso entregar para as minhas ancestrais. Aí é quando você entra no processo do trabalho, da constelação em si, que eu vou falar um pouquinho mais. Mas aí eu queria terminar essa parte da evidência clínica dizendo que esses traumas, essas dores, é só trauma e dor? Não. A gente também traz coisas boas. Não é só, mas no emaranhado, e quando a vida da gente trava, é quando tá no emaranhado. Aí o que acontece? Gera doença física, câncer, gastrite. Na verdade, todas as doenças, ela antes de ser uma doença física, né, no corpo, ela é uma doença emocional, que o corpo coloca para fora para mostrar alguma coisa pra gente, para ver se a gente para e diz, eita, o que é que essa doença está querendo me dizer? Por isso que quando você vê, por exemplo, muitas pessoas que têm câncer, né, e que conseguem vencer o câncer no olhar sistêmico não tem uma regra, mas assim, geralmente ele está relacionado a perdão. E aí quando você abre uma constelação e vê que tem muita mágoa, tem mágoa às vezes do pai, porque o pai era isso, ou era aquilo, aí a pessoa tem isso, e aquilo vai corroendo por dentro, tá entendendo? E você vai trazendo as doenças físicas. Então assim, além de doenças físicas, você vai trazendo processos emocionais. Às vezes a pessoa fica depressiva, tem uma tristeza que não sabe de onde vem. Eu sinto uma tristeza tão profunda, às vezes eu não sei de onde vem. Você abre uma constelação, batata, que você vê que isso vem de algum lugar desse sistema que você não sabe do que é. E aí eu queria reforçar isso, que hoje, muitas mulheres, muitas de nós, assim, inclusive eu me coloco também nesse lugar, a gente vive ainda, às vezes, com muito medo, a gente vive armada, às vezes, quem não tá, Jerusa tem um companheiro e tal, mas, por exemplo, às vezes, e não precisa ser um companheiro, pode ser uma companheira também. No olhar sistêmico, a gente olha dentro de nós, tem a energia feminina e a energia masculina.
Quando a gente vai abrir uma constelação de uma pessoa homoafetiva, por exemplo, a gente consegue perceber quem das duas, se for duas mulheres, por exemplo, quem tem mais esse lugar do feminino e quem tem mais esse lugar do masculino. Porque no fazer e no se relacionar, isso vai se apresentando naturalmente, sem precisar escrever, eu sou mais assim ou assado. Não, isso vai se apresentando, né? Então, inclusive, Janaína, só um instantinho. Nesse processo você vê muitos casais onde, na verdade, a mulher ela tem hoje uma posição muito mais ativa, digamos assim, mesmo o casal hétero, mas que esses papéis eles estão, de alguma maneira, também invertidos justamente por essa disfunção social e esses dois lados estarem dentro da gente, né? exatamente. E aí o que é que acontece? É muito normal, principalmente, e aí eu digo, a minha trajetória foi assim. Eu ocupei durante muito tempo o lugar achando que eu era pai e mãe, né? Então tem pessoas que até dizem assim, eu sou pai. Aí eu digo, o que é pai? Aí diz, é porque eu sou pai e sou mãe. Gente, a gente precisa, eu compreendo o que é que socialmente isso representa. Aquela mulher, ela tem uma carga tão grande, que ela precisa ser a provedora, ela precisa ser educadora, ela precisa botar tudo, ela precisa ser tudo. Então, por isso que ela diz isso. Mas quando a gente vai compreendendo que eu não posso jamais ser pai e mãe da minha filha, por exemplo, isso deixa a minha vida mais leve. Eu consigo conduzir do meu lugar de mãe, fazendo o que é possível para mim nesse momento e conduzir isso de uma maneira mais tranquila, porque quando a gente está nesse lugar de pai, é um peso, pode olhar, é um peso nos ombros. A gente vive aquela coisa, parece que você não consegue nunca se conectar com você mesma, porque você está sempre no fazer, nesse outro lugar que socialmente a gente vai se colocando, né? Então, a constelação também ajuda a gente perceber isso, a gente perceber que eu tenho apenas 50% de responsabilidade. Os outros 50% é do pai. Seja ele presente ou não, energeticamente é assim. E se eu quiser suprir a minha filha de tudo, não vai sofrer, vai isso, vai aquilo. Primeiro, isso vai ser ruim para mim, fisicamente, emocionalmente, e consequentemente para ela também, porque mesmo o que parece ser ausência, para ela é importante viver essa ausência. Vai ter algo na vida dela, entre aspas, porque às vezes a gente diz que ausência é essa, aí o debate é muito maior. Às vezes a gente acha que é ausência porque a gente quer a presença do pai de uma forma que ele não consegue dar. Mas a constelação, ela diz pra gente isso, cada um dá o que tem. Então, eu só vou dar o que eu consigo dar, o que eu consigo, a partir do que eu recebi. Tem uma coisa que eu acho legal que diz assim, tem aquela frase que diz, é dando que se recebe, né? Aí, quando eu estava fazendo o curso, a minha professora, ela dizia assim, é recebendo que se dá. Porque é a partir do que você aprendeu, do que você consegue receber, que você consegue dar. Se você recebeu amor, você sabe o que é dar amor. Se você só recebeu patada, certamente você vai dar patada, porque é o que você sabe dar, foi o que você recebeu. Tá entendendo? Então, é muito interessante esse olhar, e aí eu queria dizer isso para que a gente não perdesse de vista isso, que todas essas dores, essas situações pesadas, elas acontecem ainda hoje na vida da gente por conta dessas memórias ancestrais que nós estamos trazendo para essa vida hoje. Agora, eu vou morrer assim e o machista, o cara machista que eu passo na rua de vestido, por exemplo, e ele se acha no direito de mexer comigo ou de dizer que eu estou provocando ou isso tá fadado a morrer assim? Não, não. A gente está aqui e as diversas ferramentas, a constelação é uma, existem várias outras.
Existem técnicas de renascimento, existe programação neurolinguística, existe um monte de coisa que você pode fazer para reprogramar o seu inconsciente. E assim, a memória do sistema familiar, dessa consciência que eu falei, que a gente chama de consciência sistêmica familiar, ela vai continuar na minha vida. Só que quando eu olho para isso e eu compreendo que eu não preciso mais reproduzir isso e devolvo, entrego com amor e com honra para os meus ancestrais, eu consigo seguir de uma maneira sem ser emaranhada, de uma maneira fluida. E aí, consequentemente, quem vai vindo a partir de mim, minha filha, os netos, já vai também limpando coisas que aí eles vão reproduzir depois outras coisas, que é o que essa outra galera tá deixando de legado, né? Então é importante dizer isso. Tu quer dizer alguma coisa, Jerusa? Quero. Duas coisas, né? Eu certa vez participei de uma constelação onde eu era a tristeza, né? Eu estava no lugar da tristeza, sem saber que estava nesse lugar, e eu não fiquei na sala, não consegui ficar na sala. E depois do processo de condução, quando foi chamada a tia-avó dessa pessoa, menino, eu fiquei muito feliz, porque era a minha companhia, né? No caso, a moça colocou a tristeza que sentia, mas a tristeza era dessa tia-avó dela. E aí, de repente, quando eu vi a moça entrando na constelação, eu disse, pronto, agora eu tenho com quem ficar. Eu não tinha ideia do meu papel. Peguei a tia-avó debaixo do braço e fiquei andando com ela e tal. E aí você vê o quanto é forte essa... Porque ela sentia muita dor, muita tristeza por uma tristeza que era ancestral. Aí eu já acreditava, mas para mim foi muito intenso, porque eu não tinha sentido eu estar até aquele momento, naquele lugar, até que essa eu não sei como é que vocês chamam, se é personagem, essa energia, essa representação chegou. Então foi muito intensa. E a outra coisa que eu queria dizer é que eu tinha, né, a minha dificuldade de entender meu pai, essa ausência de antes de eu nascer, e depois daquele primeiro momento que você fez o exercício na formação inicial, que você me fez perceber que ele existia, independente do corpo físico, assim, uma coisa que era tão fácil de eu entender com as outras pessoas e eu negava completamente com ele, né? E que deu outro sentido à minha vida e tem dado outro sentido à minha vida e eu sou muito grata por aquele exercício. Ai, que bom. E aí, às vezes é isso, né? Às vezes a gente tá resistindo ainda, a gente diz, não, mas eu perdoei. Eu chego um bocado assim, diz assim, não, meu pai foi isso, foi aquilo, mas assim, eu perdoei. Aí quando vai abrir a constelação, a gente vê que ainda tem aquela dor, porque a nossa criança, no fundo, o que é que ela quer? O que é que toda criança quer? Ela quer colo, ela quer um pai e uma mãe que brinque, que seja isso. E aí ela é egocêntrica, então ela quer aquele pai, aquela mãe só pra ela. Aí quando a mãe precisa trabalhar, ou quando os pais vão se relacionar, ela começa a fazer birra, e vai. E aí a gente abre uma constelação e vê que a pessoa tá fazendo birra ainda hoje, querendo essa atenção, seja do pai ou seja da mãe, porque não teve da forma que ela achava que era a forma certa, a forma correta. Só que eles dão o que eles puderam e o que eles sabiam fazer. Aí às vezes diz assim, aí tem umas pessoas assim, né, que mais cabeçudas, e aí que chega e diz assim, então você quer dizer que meu pai me jogou na lata do lixo e minha mãe, por exemplo, eu tive uma cliente que a mãe dela jogou ela fora, gente. Não é fácil isso, não é fácil. Jogou ela no lixo, literalmente no lixo. E ela quando eu conheci, ela era extremamente, eu fiquei toda arrepiada agora, porque ela era muito amargurada, cheia de problemas na vida, porque ficou focando a vida toda no fato de que a mãe jogou ela no lixo. Aí assim, eu tô aqui dizendo que está certo ou errado uma mãe jogar um filho no lixo? Não, eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que no olhar da constelação, o que Bert Helling percebeu é que existe uma força maior
que não tem uma explicação mental, né? Não tem uma força maior que certamente vem desse sistema que fez com que essa mãe agisse assim. Só que se eu fui jogada no lixo e eu ficar só focando nisso, porque eu fui e culpando e julgando e não sei o quê, eu vou ser o resto da minha vida toda jogada no lixo. Eu não vou deixar de ser jogada no lixo. No trabalho, no casamento, nos amigos, em todos os lugares. Então, a constelação, ela convida a gente, assim, mesmo que doa, a gente diz assim, tá certo. Aí a gente vai dizendo várias frases, mas a gente diz assim, tá certo. Eu honro a sua grandeza. Eu agradeço pela vida, porque eu tô aqui porque eu vim através da senhora. Eu precisei da senhora para eu poder chegar. Eu honro essa grandeza. É difícil para mim acolher e aceitar a senhora no meu coração. Mas eu vou fazer esse exercício e eu te libero. Eu te libero para você seguir. E peço que você me libere também. Então você vai dizendo frases, que é a frase que vem da alma, que vai liberando aquela alma daquela amargura, daquela dor, daquele sofrimento, das histórias que ouviu a vida todinha. Ah, porque tua mãe te jogou no lixo. Ah, porque isso, porque aquilo. E ela vem trazendo isso para a vida dela, hoje com 50 anos, 60 anos, ainda reproduzindo e trazendo essas coisas, tá entendendo? Então, assim, Sim. eu queria entrar agora no papo da constelação, né, em si. E aí, antes de falar um pouquinho de constelação, eu vou sugerir um exercício, né, porque a constelação, ela é algo que é muito vivencial. Ela é o corpo, é como o Gerudo falou assim, eu nem sabia o que eu estava, mas eu senti, é sentir. Se você não sente no corpo, você vem com a cabeça, você vai sair dizendo, só gastei meu dinheiro com aquela mulher, não me disse nada com nada, veio dizer que eu não honro a minha mãe, eu honro sim a minha. Aí fica no cabeção e não consegue compreender o que está por trás, o que é subjetivo, né? Então o convite é para a gente fazer rapidinho uma meditaçãozinha, né? Acolhendo essa força que vem dos nossos ancestrais, né? Então eu vou pedir para vocês, né? Quem sentir, quem tá afim, não dá pra gente ver todo mundo, mas colocar os pés no chão, sentar de uma posição assim que encoste o corpo na cadeira, sentar bem confortável, fechar os olhos um pouquinho e percebendo o movimento da tua respiração. Vai sentindo o ar entrando, sentindo o ar saindo, se conectando com você, se conectando com o teu templo, que é esse corpo que a gente habita. A respiração ajuda a gente estar aqui no momento presente. Só vai observando, ver se tem alguma parte mais quente, mais fria, mas não se identifica, só observa. E vai respirando. Silencia a mente. Se vier qualquer pensamento, foca na tua respiração. Foca nesse movimento do ar que entra, do ar que sai. E vai trazendo presença para o teu corpo. E aí eu vou convidar você a imaginar atrás de você, do seu lado esquerdo, no seu ombro esquerdo, atrás de você, você trazer a energia da sua mãe, a sua mãe biológica. Você sente a presença dela atrás de você, segurando no teu ombro. Só sente. Se vier qualquer história,
porque era assim, era chata, era isso. Deixa passar, só sente a presença dela atrás de você. E respira. E percebe como é que fica o teu corpo com essa chegada. Vê se muda alguma coisa. Respira. E depois você imagina no seu ombro direito, atrás de você, a presença do seu pai, o seu pai biológico, que te deu a vida. Também tenta não focar em história, só sentir as presenças do pai e da mãe atrás de você. Percebe como é que fica o teu coração. Percebe como é que fica o teu corpo. Só percebe. E depois você imagina que atrás da sua mãe tem a mãe e o pai dela, seus avós maternos. E atrás do seu pai tem a mãe e o pai dele, seus avós paternos. E aí você imagina que atrás da sua avó materna tem os pais dela, atrás do seu avô materno tem os pais dele. E assim você vai sentindo essas presenças todas. Atrás da avó paterna tem os pais dela. Atrás do avô paterno tem os pais dele. E você vai imaginando, sempre chegando mais dois. Atrás de cada um, chegando mais dois, mais dois. E percebe o que acontece com o seu corpo quando esse pessoal todinho vai chegando. E imagina agora que eles estão mandando vibração, bênção, força para você, que vai passando de um para o outro, dos que estão na frente e chega para você. Nós somos os sonhos dos nossos ancestrais. E agora vamos se permitir sentir essa força, essa bênção que vem deles. Sentir isso no nosso corpo, nas nossas células, sem julgamento, sem história, só sentir. Respira e percebe como você vai ficando quando recebe essa força, essa bênção. E eles também vão te abençoando e te liberando, para que você possa seguir a sua vida com a bênção de todos eles e de todas elas. E você sente essa bênção no seu corpo. Vai respirando com essa consciência, com essa presença e com essa força que vem dos teus ancestrais. E devagarzinho vai fazendo pequenos movimentos nos dedos dos pés, das mãos. E vai retornando para esse momento aqui agora. Percebe as sensações, né? Percebe o que veio para você com esse movimento, se veio mais reclamação ou dor, ou se foi leve. Como é que foi para tu, Jerusa? Eu só tenho tu para conversar. Mas podem mandar mensagem aí embaixo, gente. Eu senti uma leveza muito grande. E cada vez que foi chegando mais, aí foi ficando mais leve, como se os mais ancestrais, eles ainda estão numa condição muito mais livre, né? Eu fui sentindo isso, eles abençoando e passando pelas bisavós, pelas avós, a mãe até chegar aqui, e aí bem interessante assim esse processo, que eu senti que os de trás estão muito mais
leves mesmo, assim, e com muita força para abençoar essas outras gerações, né? Eu estou aqui com um peso de 8 quilos no colo, que a gata está acompanhando toda a live. Então, eu dizia, será que eu consigo? Mas eu consegui. Ela ficou quietinha aqui. É... Foi muito bom, muito bom. Gratidão. E eu pensava, a única coisa que eu pensava aqui, ou sentia, não sei, era o quanto eu era grata de estar fazendo essa live e recebendo esse trabalho uma hora dessa. Tem alguém mandando mensagem aqui dizendo, tu enxerga? Sim, Senti ancoramento, fiquei tranquila, Magda. Ai, que bom, Magda. Que Ai, que bom. bom. Que bom. E assim, ó, para quem não sentiu tranquilidade, para quem foi ruim, assim, porque às vezes quando a gente convida só a mãe e o pai, a pessoa já vai com um monte de caraminhola. Aí, tipo, Eu até ri quando você falou isso, porque eu já estava, né? Assim, ai. pronto. Ah, porque minha mãe batia em mim. Ah, porque meu pai era isso. Ah, porque. Aí já vai para os porquês. Mas se você sair dessa mente que tá querendo julgar ou que tá arrumando os problemas e só trazer a presença, quando você consegue fazer isso, é muito libertador. Porque, veja, dentro de mim, eu já trago essa energia deles dois, queira eu queira ou não. Eu sou 50% para o meu pai e 50% da minha mãe. E é isso que a gente vai entrar agora no papo da constelação. A constelação ela é sistêmica porque ela olha para esse sistema como um todo. Como eu falei, a gente não está aqui sozinho, tem toda essa memória de todo esse pessoal que veio antes da gente. E aí a constelação é como o corpo humano, por exemplo. Para o corpo, para a gente estar saudável, todos os nossos órgãos precisam estar saudáveis. Aí a gente está com saúde, está equilibrada. Se a gente tiver com algum órgão adoecido, a gente está doente. Então, na constelação é isso, a gente olha para esse sistema como um todo. A gente dá luz, eu costumo dizer que a gente dá luz a algo que está na escuridão. Então, o que é isso? É tipo assim, eu tenho uma dor crônica que eu não sei. Pronto, o exemplo que você deu da tristeza. Porque tem uma tristeza, porque tem uma tristeza. Você abre uma constelação, você consegue ver de onde aquela tristeza vem. Às vezes você vê exatamente de onde vem, às vezes não precisa você saber em qual geração necessariamente foi, mas só você entregar, fazer um movimento de entrega com amor, com reverência, com honra, e não dizer assim, eu não quero isso não, porque a minha mãe apanhou a vida todinha e eu não vou apanhar e fica assim. Você, sem saber, você está julgando a história de sua mãe. E existe uma lei do amor que é a hierarquia, que é honrar quem veio primeiro. Então, se a minha mãe apanhou, foi como foi a vida dela, ela escolheu em certa medida aquela vida. Claro, aí se a gente for para um debate mais, assim, outros tipos de debate, vai dizer que a mulher não escolhe. E energeticamente tem um sentido, tem uma coisa que ela ficou naquela vida. Se eu ficar negando isso, eu vou atrair para minha vida exatamente aquilo que eu estou negando dela, só que de uma forma diferente, certo? Então, a constelação, ela dá luz ao que está na escuridão. Ela é fenomenológica porque ela compreende fenômenos e situações que acontecem na família, no sistema, que às vezes a nossa mente racional não consegue ver, porque é o olhar da alma, é o olhar do coração. Ela foi criada por Bert Hellick, que foi, né, psicanalista, filósofo, escritor, missionário católico. E Bert Hellick passou muito tempo fazendo uma pesquisa nas tribos zulus. E Bert percebeu que muitos dos padrões, os conflitos que aconteciam hoje na vida daquelas pessoas que estavam ali, ele percebeu que isso vinha justamente desses sistemas, desses diversos sistemas. Então, se eu hoje sou uma pessoa extremamente agressiva, certamente isso vem de algum lugar, que muitas vezes é da forma que eu fui criada, mas que pode estar relacionado também a essa memória da consciência do sistema familiar, que é o que eu falei antes, tá entendendo? Então, assim, e aí a constelação, ela ajuda a gente a perceber isso. Aí a constelação é tão interessante, Bert Hellick deixou esse legado pra gente, que o que aconteceu?
de lá para cá foram tendo várias ramificações. Então, por exemplo, hoje a gente tem a pedagogia sistêmica, o direito sistêmico, a saúde sistêmica, o campo empresarial. Você pode ver essa dinâmica também das constelações em empresas e organizações, não é só no sistema familiar. Tá entendendo? Então, assim, e aí, é muito interessante, porque você resolve conflitos a partir de algo, assim, disso, né? De olhar para isso, que muitas vezes, em todo lugar, a gente não para olhar para isso. E aí a constelação, ela trabalha baseada em 3 leis, que ele chama de leis ou ordens, para que o amor flua, que é a lei do pertencimento. O que é que diz a lei do pertencimento? Todo sujeito tem o direito de pertencer. Então, vamos dizer, aquele pai, você mesma já deu um exemplo. Você disse, aquela ausência do meu pai, eu não via meu pai presente. Então, inconscientemente, certamente você excluiu aquele pai da sua vida. E aí, quando você exclui um membro do sistema, o sistema se emaranha. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho uma cliente que ela é adotada, né? Ela foi adotada. E aí, o que aconteceu? Quando a mãe faleceu, né? No parto. Com o parto, a mãe faleceu e ela foi criada pela tia. E o pai ficou. Só que o que aconteceu? O pai não deu conta de criar. Por algum motivo maior, esse pai, ele meio que assim, ele deixou com a tia, ele não acompanhou, ele não conseguiu. E aí a pessoa diz assim, não, mas eu não tenho mágoa não, eu não tenho mágoa do meu pai não, mas no coração tem. Quando você abre uma constelação, tem, porque aquela criança, aquela menina, ela queria o pai, ela não queria o marido da tia, ela queria o pai, porque quando ela vai na escola, que o povo pergunta, cadê teu pai, não sei o quê, ela às vezes não sabe nem explicar que o pai não é o pai biológico, fica aquela coisa toda. Então, e às vezes a pessoa exclui também, tipo assim, meu pai é um bebão, é um alcoólatra, não quero não, ou meu irmão, pronto, meu irmão, toda festa que tem da família, que meu irmão vem, dá problema. Aí os membros... Exato. Aí os membros da família começam, chama todo mundo, menos fulano. Não chama fulano não, que fulano toda vez. Isso emaranha o sistema, porque mesmo que ele dê confusão, ele dá essa confusão por algo maior que ele não sabe ainda o que é. E a gente, enquanto grupo, a gente precisa acolher e tentar trabalhar para ajudar aquela alma a se sentir parte, senão emaranha tudo, a vida do sistema todo, tá entendendo? Então a lei do pertencimento trabalha baseada nesse exemplo, né, que eu dei. A segunda lei é a da hierarquia, né? Como é que a lei da hierarquia acontece? A gente precisa honrar todo mundo que veio primeiro. Então, meu pai, minha mãe, meus irmãos mais velhos vieram primeiro. Eu tenho que honrar. E honrar não é dizer bença mãe, bença pai, não. É honrar eles com tudo que são deles, do jeito que foi. Então, se a minha mãe, ela vamos dizer, eu tenho uma cliente que ela disse assim, não, mas a minha mãe é controladora. Ela sempre controlou tudo e todos. Ela controlava meu pai. Até hoje, ela controla meu pai. Ela é extremamente controladora. Aí eu vou conversando um pouquinho mais com ela. Aí ela me conta uma situação. Algumas situações que ela é tão controladora quanto a mãe. Só que de uma forma diferente. Ou seja, eu estou julgando a história de minha mãe e quem foi minha mãe, e ao mesmo tempo eu termino trazendo isso para a minha vida de uma forma um pouco diferente, mas eu estou trazendo aquilo para a minha vida. Então, quando eu olho na constelação para isso e eu digo assim, mamãe, eu aceito a senhora é a mãe certa para mim. Eu aceito a senhora do jeito que a senhora foi, do jeito que a senhora pode ser, e eu lhe agradeço pela coisa mais importante que a senhora já me deu, que foi a minha vida. Aí o cliente faz, sabe? Que é tipo assim, ele ela parou de brigar com essa história, deixou isso com a mãe.
Isso não é meu, isso é dela, eu posso fazer de uma forma diferente. Tá entendendo? E aí, é isso que acontece. É simples assim. Então, honrar Ui. quem veio primeiro do que a gente, seja do jeito que foi, do jeito que foi. Então, por exemplo, as ancestrais que foram escravas, que foram vendidas, que tal, eu tenho que honrar essa história que veio dela, mas eu não preciso reproduzir isso e só me envolver com pessoas que vão me escravizar ou que isso, que aquilo. Quando eu tomo essa consciência, eu deixo com elas, com amor, com reverência e com honra e com gratidão também, mas eu escolho seguir a minha trajetória. Eu escolho seguir a minha vida, recebendo essas bênçãos, sem julgamento e sem necessariamente achar que eu tenho que fazer igual elas fizeram, sabe? Sim. E aí, a terceira lei é a lei do dar e receber, né? Aí, na constelação familiar, tem uma coisa que é o seguinte: é preciso haver um equilíbrio entre o dar e o receber. Só que na relação com os pais é diferente. Segundo Bert Hellick, os pais só dão. Os pais só dão. Filhos não dão nada. Os filhos só recebem dos pais, certo? Então, quando é um filho que está querendo resolver o problema do pai e da mãe, às vezes o pai e a mãe tá um pouquinho mais velho e esse filho começa a ter que resolver, pronto, a fazer. Isso fica pesado, o filho não suporta e isso enfraquece os pais. No olhar sistêmico da constelação, isso enfraquece os pais, porque seu pai está idoso e está precisando de você, você vai encontrar um equilíbrio de uma medida de ajudar seu pai e sua mãe como filho e não querendo ser mãe da sua mãe ou querendo ser pai do seu pai, porque às vezes a gente vai para esse lugar de querer ser mãe Sim. ou de querer ser pai inconscientemente. A gente quer resolver, a gente quer dizer, mamãe, a senhora reclama demais, mamãe. Olha, eu vou lhe contar, viu? É muito ruim conversar com a senhora, porque a senhora só fica reclamando, não sei o que, não sei o que. Gente, se ela tá nessa energia, o que é que eu digo aos clientes quando chegam? Gente, a gente muda de assunto. O que é que mamãe gosta de conversar? Ah, ela gosta de falar sobre os gatinhos. Então, quando ela começar a reclamar, você não vai para esse lugar. Você muda o assunto com ela, traz uma outra energia, e aí isso vai mudando a frequência e você sai desse lugar do julgamento. Tá entendendo? Agora, já o equilíbrio entre o dar e receber de casal, aí é diferente. Porque se no casamento, ou no namoro, ou na amizade, eu só dou, aquele que recebe, ele não aguenta. Ele chega uma hora que ele pira, porque ele está recebendo tanto, que ele não está preparado para aquilo, que ele não aguenta. E vice-versa. Se eu só recebo, então é preciso haver esse equilíbrio no movimento do dar e receber, no caso do casal, né? Para que o relacionamento ele possa ser saudável e seguir de uma forma equilibrada, né? Inclusive acaba, né? Acaba o relacionamento. Porque a Não pessoa há... se sente sufocado, o outro se sente exausto e acaba de acabar, né? O que dá, ele começa a dizer, poxa, eu só dou, porque ele dá esperando receber em troca. Só que aquele que está recebendo, ele não tem força para devolver daquele jeito. Então começa o desequilíbrio, porque quem está dando fica cobrando de quem está recebendo, e quem está recebendo, em outras palavras, está dizendo, eu não quero, para de me dar, que eu não aguento. E aí fica no emaranhamento, né? E aí eu queria dar um exemplo dessa história de exclusão de uma cliente, né, que ela tem um relacionamento homoafetivo. E aí ela estava num processo para engravidar, fazendo inseminação para engravidar. E elas queriam que fosse um menino. Só que não conseguia. Quando a gente foi abrir a constelação, não tinha um homem na constelação. Ela só trouxe representante mulher. Porque o pai tinha ido embora e ela tinha muita raiva do pai, porque o pai tinha ido embora, abandonado a mãe, né? E aí ela foi criada com mãe, tia, avó. E aí sempre era isso, mãe, tia, avó, trouxe todo mundo, tudo mulher. Então como é que ela
olha para o masculino. Aí, além de tudo mulher, acho que criou ela estava se relacionando afetivamente com uma mulher também. Sim. Então, como é que ela olha para o masculino? Como era que essa criança ia chegar num lugar desse que não tinha lugar para o masculino? Não ia chegar. E Não aí ia. foi incrível, porque a gente fez a constelação, ela percebeu tudo isso, a gente fez um aumento de liberação. E aí eu acho que um ano depois, ou mais, não lembro, mas assim, a criança já tinha nascido, ela tinha conseguido engravidar, a criança já tinha nascido. Menino. Era um menino, e aí assim, esses resultados, como eu vi aqui, tem uma colega minha, Nicléia, que trabalha comigo, algumas pessoas comentaram, e Nicléia dizendo, eu já fiz uma constelação, é incrível. Isso que você mesma trouxe o seu histórico quando participou. Então, quando você se permite vivenciar, você vê o quanto aquilo vai para um lugar que não é esse lugar do cabeção que a gente está acostumado, mas o quanto aquilo muda a vida da gente. Porque a gente se libera de todo esse padrão, de todas essas coisas que a gente carregou, esses traumas, e a gente se permite ir para a vida de uma maneira aberta, de uma maneira fluida, de uma maneira tranquila. E aí, Verusa, a última coisa que eu tinha trazido, assim, pontuei, que eu achava importante trazer, para quem não conhece, né, a constelação, é que... cadê? Deixa eu ver aqui onde foi que eu coloquei. Na constelação, a gente trabalha, né, o lugar e o papel de cada um, para que, de fato, o amor flua. Né? Então, se a mulher está com dificuldade de encontrar o seu feminino, por exemplo, na constelação, a gente diz, olhe para sua mãe. Porque, geralmente, a gente está julgando a mãe, dizendo que vai ser melhor do que ela. Que eu vou fazer tudo diferente, porque ela quebrava a minha cara, um exemplo, ela batia em mim, ela fazia isso, eu vou fazer tudo diferente. Mas, na verdade, eu estou fazendo igual, só que com outras Outra coisas. máscara, né? Outra vestimenta para a coisa. Exato. E aí, na constelação, ser mulher isso foi um grande desafio para mim. Hoje, eu acolho isso no meu coração. Mas no olhar da constelação, ser mulher é receber e ser conduzida. Receber e ser conduzida. Aí veja, aquele debate que a gente tinha social, da mulher que faz, que bota o alimento dentro de casa, que isso, que aquilo, ela sai do lugar energético do feminino no sistema, por conta dessa questão social, onde muitas vezes a figura masculina ela não fica, por qualquer motivo, e a mulher precisa carregar e segurar tudo isso. Mas no olhar da constelação sistêmica familiar, a mulher, o ser mulher é receber e ser conduzida como um tango, como uma dança de tango, certo? E o homem, né? O que é ser o homem no olhar da constelação? É a força, é a firmeza, na constelação, é o homem que direciona o filho para a vida, mas ele a gente só olha para o pai quando a mãe autoriza. Então, se a mãe tem problema com o pai, um exemplo, o pai deixou ela, traiu ela e foi embora. A mãe tem problema com o pai. Emocionalmente, ela não vai apresentar esse pai pra gente. Então, a gente vai crescer sem um pai, emocionalmente. Entende? Então, é muito mais profundo esse debate. Mas aí, dizer que é isso, do ponto de vista da constelação, a gente precisa aceitar tudo o que aconteceu, do jeito que aconteceu. Honrando os nossos ancestrais e tomando a vida que vem dos nossos pais. Sem história, sem mimimi, sem julgamento. E assim a gente se liberta para poder dizer a frase que eu acho maravilhosa, que libertou a minha vida, que é assim, agora eu estou pronta. Digo sim para a vida e sigo em frente. E aí é isso. Linda. Ai, tem uma frase desse baralho que você usou, que eu acho maravilhoso, né? A porta está aberta, por que é que você não sai assim? E eu acho que são sinais e são respostas que elas aparecem muito para a gente, né? E que a constelação ela tem essa habilidade de fazer com que a gente
veja o que está tão nítido que às vezes as pessoas amigas ficam percebendo, ficam nos dando toque, mas a gente não consegue enxergar. Então, eu acho que facilita muito no enxergar esse todo. Quando você fala, Janaína, desse lugar da mulher na constelação, me lembra muito também quando a gente está falando sobre sagrado feminino, e você sabe disso, nós somos pessoas de uma formação de educação popular. Então, a gente realmente vem desse movimento de que a mulher ocupa o espaço e tem que ocupar o espaço, porque o debate foi esse a vida inteira. E eu acho que o espaço está aí para ser ocupado mesmo, assim. Mas quando a gente fala, pelo menos eu entendo, dessa coisa do receber, dessa coisa do se permitir, ela tem muito a ver com a nossa natureza, né? Você observar que tudo que a gente tem feito nessa ação muito mais da briga mesmo e tal, tem causado dores muito fortes mesmo. Então, quando eu falo para você receber, eu falo para você aceitar a sua natureza, que ela não é inferior. Ela é uma natureza que tem o mesmo equilíbrio, sendo que, como a energia que está iluminando nós agora nesse momento, ela tem as polaridades masculinas e femininas, elas estão dentro de nós e nós temos uma potência muito mais forte do receber. Então, quando a gente entra na aceitação da nossa natureza e da natureza como um todo, né? Eu percebo que até a natureza, os ciclos da natureza, nós seres humanos temos dificuldade de aceitar eles. Então, quem dirá o nosso, né? Mas quando a gente começa a aceitar que existe um ciclo natural, aceitar que existe uma natureza, a gente entra numa energia muito mais de dançar mesmo, assim. Você vai permitir que esse tango flua. Alguém comentou alguma coisa, não foi? Você Foi, ela disse, Nicléia, parabéns, Janaína, foi bem esclarecedor e ao mesmo tempo percebo que preciso compreender mais esse universo. Sim. Gratidão também. E aí, Jerusalém, eu esqueci de dizer também que a constelação ela pode ser feita de várias formas, né? A gente pode trabalhar com constelação em grupo, presencialmente. A gente pode trabalhar com constelação. Tem hoje pessoas que fazem, eu não trabalho, né, com cavalos, mas tem gente que faz Sim. constelação com cavalos. Tem gente que faz constelação na água, usa pegador, alguns objetos. Eu não trabalho assim. Eu trabalho com constelação em grupo, presencial ou online e individual também, presencial ou online. Inclusive, fazendo a propaganda, segunda-feira, dia 29 às 19 horas, a gente vai ter uma constelação online em grupo. Então, quem tiver interesse de conhecer um pouco mais, de perceber como é que o fenômeno acontece, tem o campo morfogenético, que eu esqueci de falar também, mas que carrega essa memória toda. Quem tiver interesse de querer conhecer, pode falar comigo no meu Instagram, e aí eu passo as informações, né? É isso, essas suas constelações em grupo são famosas, né? Porque elas realmente mexem com quem está sendo constelado, mexem com quem está participando da constelação, e é isso que eu falo, assim, a experiência que eu já tive, comecei com você realmente, foram experiências maravilhosas, porque mudaram a condição da minha vida. Inclusive, agora, enquanto você falava, eu fiquei percebendo isso, né? Eu falo dessa ausência do meu pai, que eu não sentia mesmo, mas foi tão bem trabalhado essa distribuição que a mamãe fez das tarefas, que ela nunca foi a mãe. Ela era uma mulher muito forte, mas ela era a mãe, né? Eu não tinha o pai presente, então já não ficou esse emaranhado aí. E aí eu percebo que eu sempre tive muita facilidade, alegria e glória nos relacionamentos, né? Muitos bons companheiros que se transformaram em amigos. Rafa, né, você conhece, sabe como é fofo. E eu acho que porque esse pai sempre esteve muito presente, sem eu estar olhando. E aí eu acabei canalizando essa energia. Então é muito importante nós mães olharmos também como nós estamos conduzindo esse mostrar, né? Uhum. Era isso. Que massa! E aí eu tô vendo aqui, tem várias pessoas assim, amigonas, né? Gente do Sabiá, Érica, Nicléia, acho que Riva entrou também, Vânia, Marina, tem alguns clientes também, então eu quero muito agradecer, dizer que eu tô aí, né? Tem o Instagram,
Janaína.ferraz Terapias. E aí, quem quiser procurar saber alguma informação mais, pode falar comigo, deixar recadinho, que a gente vai construindo, vai conversando, a gente está aqui para se ajudar, né? Eu tenho levado essa constelação, seja a constelação em si, ou esse olhar da visão sistêmica, para todo lugar que eu vou, porque quando ela muda a vida da gente, a gente vai também querendo levar isso para outras pessoas, né? E ajudando as pessoas a perceberem, às vezes, só isso, de fazer um exercício de sentir as presenças, de sair do julgamento. Uma jovem me disse hoje, que ela está por aí também, que eu vi feliz, ela disse, como diz Janaína, é 50% meu e 50% é do outro. E aí você vê que uma jovem está dizendo isso, tá entendendo? Isso você está fazendo o trabalhinho de formiguinha, mas está lá colaborando para que as pessoas vejam a vida de outra forma e comecem a se abrir para essa fluidez da vida, para esse seguir adiante. Porque, como disse a frase, fácil é aquilo que é permitido vir, que foi a frase que eu tirei para a gente no início do trabalho de hoje. É isso. Janaína, te agradeço demais. Você chegou no dia certo, na hora certa. Acho que nós estamos vivendo um momento de muita sensibilidade, né? Então, quando a gente escuta essas palavras, elas também vão trazendo uma harmonia muito maior para nós. Eu agradeço demais você ter aceitado o meu convite. O Canto do Florescer, você falou agora dessas sementes, eu falo sempre que eu convido as pessoas para que as pessoas que estão florescendo por aí, que estão permitindo que as outras pessoas floresçam através das suas sementes, e você é uma delas. Eu agradeço muito, eu agradeço a todo mundo que esteve por aqui hoje, as nossas ancestrais e os nossos ancestrais que se fizeram presentes no exercício, e dizer que aqui vai ficar gravado, né? Quem quiser assistir, que não assistiu, que entrou agora, que não teve tempo, pode escutar a gente, e que o Canto do Florescer está de portas abertas para a hora que você quiser chegar. E olha quem foi que acompanhou, toda minha gostosa. 8 quilos no colo. Que ótimo. Eu tenho um aqui do lado. Gratidão a todas e a você. Gratidão. Só respondendo uma pergunta, que eu acho que era uma pergunta, quem participa da constelação também é constelado. É claro que é diferente. Então, vamos dizer, se eu vou abrir a constelação de Jerusa, e vocês todos estão participando, todo mundo que está participando é constelado também em certa medida. Agora, é claro que o campo que está sendo aberto é o de Jerusa, mas a gente aprende muito assistindo constelação. E aí eu vejo, poxa, eu me identifiquei muito com aquela constelação, porque você vê na história de Jerusa coisas que têm a ver com a sua história. Então, quando a gente chega para participar de uma constelação em grupo, geralmente é um tema que a gente precisa trabalhar e que a gente precisa também limpar e curar. Então, que alguém falou sobre isso aí no chat. Então é isso, gratidão. É isso. E a gente vai sempre para o lugar que a gente precisa estar naquele momento, né? Então exatamente. É isso, é confiar. Confiar no campo. Janaína, gratidão. Uma boa noite para todos e todas, que a gente tenha uma semana com mais harmonia, com mais felicidade. Boa noite e gratidão.